E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a Ana Nascimento, do canal Ana Segue, Segurança do Trabalho. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o EPI. Vamos abordar um pouquinho esse tema sobre o EPI. Eu espero que vocês curtam. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações. Oi, pessoal! Vamos então falar sobre o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Esse aqui é o canal Ana Segue, o seu canal de segurança do trabalho. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito. O que significa o EPI? Qual a definição? EPI, o equipamento de proteção individual, ele é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à sua proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. O uso deste equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja, quando as medidas de proteção coletivas, EPC, pessoal, fica tranquilo, nós vamos fazer um outro vídeo só falando de EPC, tá? Não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. Então, essa é a definição do que é um EPI. Ele é um equipamento de proteção individual, de uso exclusivo, único de uma pessoa, sem transferências, sem empréstimos. Cada trabalhador deverá ter o seu para uso próprio. A norma regulamentadora que nos direciona, que nos orienta, que fala sobre o EPI é a NR6. A norma diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados de forma gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Isso daqui está escrito na norma, pessoal. É importante, eu sei que agora às vezes é um pouquinho maçante esse tipo de explicação, mas é fundamental para o conhecimento. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender a situações de emergência. É importante também entender que compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMIT da empresa. É importante também ouvir a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e trabalhadores, usuários, aqueles que vão estar utilizando os EPIs. Todos esses devem ser ouvidos para que possa ser pelo empregador adquirido o EPI. Por quê? Porque é importante que o EPI seja eficaz, é importante que o EPI cumpra com a função dele, conforme o risco existente do ambiente do trabalho, da atividade a qual o colaborador exerce. Então, são fatores determinantes para a escolha do EPI. E aí você pode falar, Ana, nem toda empresa tem o SESMIT. Realmente, nem todas têm um SESMIT estruturado. Nesse caso, um pequeno empreendedor, empresas que não possuem SESMIT, não possuem CIPA, não possuem designado, ela pode receber essa orientação de um profissional técnico habilitado. No caso, pessoal, de não ter nenhum profissional, o próprio trabalhador, muitas vezes ele vai contribuir com esse tipo de informação. Existem alguns tipos de EPI, nós vamos falar um pouquinho agora. Para a proteção auditiva
nós temos abafadores de ruídos e protetores auriculares. Proteção respiratória, máscaras e filtro. Proteção visual e facial, óculos e viseiras. Proteção de cabeça, capacetes, proteção de mãos e braços, luvas e mangotes. Temos também proteção de pernas e pés, sapatos, botas, botinas. Proteção contra quedas, cintos de segurança, cinturões. Proteção tronco, corpo inteiro. Existem macacões, vestimentas térmicas, entre outros. Conforme já falamos, a NR6 ela é que direciona a questão do EPI. Quando ela fala sobre o EPI, ela também cita algumas obrigações que devem ser cumpridas. As obrigações enquanto ao empregador. O empregador ele tem muitas obrigações no que se refere ao EPI. Vamos saber um pouquinho. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Também cabe ao empregador exigir o uso. Fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Também orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Sabe aqueles treinamentos que muitas vezes nós técnicos fazemos? Tá aqui, a legislação, a NR. Tem que ser cumprido. Substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. São bastante as obrigações do empregador. E o empregado não fica fora dessas, ele também possui várias obrigações. Vamos saber um pouquinho. Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Pessoal, muitas vezes você pode falar, mas isso é lógico, isso é óbvio, está escrito. Onde mais ele usaria EPI? Fora. Muitos usam fora, levam para casa botas, sapatos, em algumas situações alguns óculos, luvas. Então, o colaborador ele recebe o EPI para uso no seu ambiente de trabalho e ele acaba utilizando ele fora daquele local. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio ao uso. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso pessoal. Então, se o empregador está ofertando, está dando o EPI, é para ser usado. Então, quando se cobra o uso do EPI, está escrito, a NR diz que nós temos, enquanto empresa, cobrar que ele use. Pessoal, prestem atenção agora sobre isso que eu vou falar. Parece óbvio para muitos, mas é importante que a gente se atente ao CA dos EPIs. É o certificado de aprovação. Todo EPI ele precisa estar devidamente cadastrado, registrado e também ele precisa estar ativo. Sim, CA eles têm validade. Então o certificado de aprovação ele é de competência do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, ele que vai fiscalizar, ele é o órgão responsável pela fiscalização do EPI. Que tipo de fiscalização que ele faz? Cadastra o fabricante ou importador do EPI. Recebe, examina documentações para emitir ou renovar o CA do EPI. Tá vendo, pessoal? Eu falei de renovar. EPI tem validade. Quando surgir essa dúvida de como que eu vou saber se o CA vai estar, se o CA ele está ativo, se ele não foi cancelado, existe o site do próprio Ministério do Trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem, que é um site onde vocês conseguem fazer a consulta. Estabelecer, também compete ao Ministério do Trabalho, estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI.
Alguns EPIs são novos, eles precisam, para ser aprovados, passar por testes. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. Fiscalizar a qualidade do EPI. Suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora, em caso que ela não esteja cumprindo com todas as normas e requisitos básicos para que possa o EPI dela ser eficaz. E ele também cancela o CA. O EPI eu preciso usar, eu preciso orientar o meu colaborador quanto ao uso. Quem sai ganhando com tudo isso? Todos saem ganhando. O EPI, todos saem ganhando. Trabalhador, ele é o maior beneficiário, porque os EPIs são sinônimos de saúde, bem-estar e de preservação da própria vida, pois as consequências de um acidente de trabalho podem ser leves, como um pequeno e raso corte nas mãos, até mesmo situações mais graves como falecimento. Em relação à empresa, o que ela ganha? O acidente de trabalho ele é custoso, ele custa principalmente para o trabalhador, mas também ele vem onerar também a questão da empresa. Por quê? Em termos econômicos, a redução de número de acidentes acarreta na diminuição de gastos com seguros e auxílios. E com isso, se eu tenho gastos excessivos, eu diminuo contratações, treinamentos. E também existe o ponto de vista legal. Quando a empresa ela cumpre com a legislação, quando ela faz com que os seus colaboradores utilizem os EPIs, ela está protegendo o trabalhador, ela também está fazendo com que a obrigação legislativa trabalhista ela seja cumprida. Então, com isso, ela também evita multas. A empresa que preza com a saúde, com o número reduzido de acidentes ou zero acidentes, muitas empresas a gente vê que eles propagam isso, né? Eles divulgam, estamos há tantos dias sem acidentes. Isso é um marketing para a empresa. Isso mostra para o trabalhador, para a sociedade, para o governo que ela está preocupada. E isso só faz com que a imagem da empresa ela se destaque no mercado de trabalho. E toda empresa ela quer crescer, ela quer ser bem vista. Então, é um conjunto. Todos saem ganhando. Já estou então finalizando o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o que é o EPI e a sua importância.